Olá, pessoas! Vamos para mais um vídeo curto, prático e eficiente, né? Eu acho assim que ajuda muito no nosso dia a dia. Vamos aproveitar o que temos em casa, que isso é muito bom, né? Eu vou usar este galão. Eu cortei, que vem com cândida. Ele tem essa conferência de 51 e de altura eu vou aproveitar 20 centímetros de altura. Vou usar esse chitão, porque esse tecido é maravilhoso, né? Colorido, alegre, que a gente usa muito em festa junina. Eu vou usar ele pra gente fazer o nosso puxa-saco, porque eu tenho uma aqui que eu ganhei de uma colega, mas já deu o que tinha que dar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui justamente para quando eu for puxar o saco, não ficar aquela encrenca, eles brigando um com o outro, né? Então, eu vou fazer ele com sobra. Vou deixar ele bem folgado, né? Vou deixar ele bem folgado. Só vou envolver ele aqui pra gente saber mais ou menos o tamanho que eu vou usar. Aqui a gente vai fazer, pode pôr um bico, aquela rendinha. Eu vou aproveitar umas sobras que tenho aí, vou fazer com a rendinha embaixo, na parte de cima. Na parte de baixo é coisa simples, não tem segredo. Vamos dobrar, fazer um túnel, né? Pra gente colocar aquele elástico pra quando a gente for puxar o saco não cair tudo. Na parte de cima, a mesma coisa, dobrar, fazer um túnel, passar um elástico para quando a gente for colocar o saco, ele não ficar também caindo. E outra coisa, vamos fazer a alcinha bonitinha para ele ficar pendurado, né? Eu vou usar o que eu tenho em casa, pra gente não gastar, não precisar gastar. Então, a gente vai precisar de tecido, um vaso mal cortado, porque eu cortei de qualquer jeito. Mas isso aqui não influi em nada, porque ele não vai ficar à mostra, ele vai ficar dentro do saco. Pra gente colocar o saco, de preferência dobradinho, bonitinho, fazer jeito pra quando a gente puxar um outro ir saindo. E a gente vai colocar bonitinho, penduradinho, com uma alcinha, para que ele não fique amassado, né? Aquele saco enrolado. Então, vamos usar o que temos em casa, pessoas. Então, eu vou pegar ele aqui, vou cortar mais ou menos o tamanho do meu tecido, né? Que eu quero. Vou deixar ele com folga, igual eu falei, né? Ele não vai ficar dançando, né? Porque quando ele parar embaixo, não tem mais para onde ele descer. Então, eu vou cortar ele, eu não vou querer ele muito justo. Eu vou pegar aqui do meu tecido e vou dar um corte, tá? E vou rasgar, né? Aqui eu vou pra máquina e vou fechar, vou fazer nosso babado, colocar nosso babadinho, né? Vou pegar outro pedaço aqui que a gente vai fazer a nossa fita para segurar, né? Para segurar o nosso puxa-saco. Então, eu vou cortar uma fita, né? Pra gente levar a máquina. O que a gente vai fazer? Dobrar e costurar. Então, venha comigo para essa dica que é muito boa, além das outras, né? Então, a gente vai começar fazendo o nosso túnel, tá? Eu vou fazer o nosso túnel de um lado. Vou fazer numa lateral, pra gente ter aquela abertura, né? Fazer só um pedacinho mesmo. De um lado, da parte de baixo. Dobrei aqui, ó. Fiz outro pedacinho pra gente ter um acabamento melhor, né?
Assim. Eu vou pegar primeiro, antes do túnel, eu vou usar esta fita, essa renda aqui, ó, esse babado aqui, porque são sobras das peças antigas que eu fazia, né? Então eu vou chegar numa altura aqui, ó, numa altura aqui que tem a sobra pro meu túnel, tá? Ó, então eu vou dobrar, depois eu vou dobrar só pra eu ver a altura. Vou pegar a minha fita, vou dobrar ela aqui, tá? Vou dobrar ela aqui e vou costurar, costurando, fazendo preguinhas pra ficar bem bonita. De um lado e de outro, tá? Vou fazer na parte de baixo e na parte de cima pra ficar uma coisa bem bonitinha. Eu tô colocando direito com direito, né, pra cima, porque depois ela vai pra baixo. Então, a gente faz isso. Eu tenho muita sobra desses materiais. Então, vou aproveitar e vou usar, né, o que eu tenho. Vai fazendo. Para você saber mais ou menos a distância de um pro outro, sempre para com o pé da máquina em cima daquela dobrinha que você acabou de fazer. Assim, aqui, ó, eu vou cortar e vou dobrar ela pra dentro. Igual eu fiz do outro lado, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar ela, desvirar e passar um pezinho de máquina de fora a fora. Só para ela não voltar. Quer uma coisa assim para vender, usa aquele passa-fita. Passa mais caprichado, é claro, né? Não que pra gente não seja o capricho. Mas para ficar assim uma coisa para você ter um valor, né? Poder cobrar um valor melhor. Ó, parte de baixo. E nesta parte aqui eu vou fazer o nosso túnel, ó. Vou jogar pra cima, né? Jogar pra cima. Não tá batendo em cima da nossa costura, tá? Do nosso biquinho. É só pra... Quando a gente for fechar... Assim.
tá? Aqui a gente vai pôr o elástico, né? Vamos fazer a mesma coisa com a parte de cima. A gente vai fazer aquele acabamento primeiro, porque a gente tem que lembrar que a gente vai pôr o elástico. Assim. Do outro lado também. Aqui a gente vai colocar a nossa liga, deixando o nosso espaço, né? Que a gente sabe mais ou menos. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Dobrou, direito com direito, sempre pra cima. Eu tô usando linha azul porque o tecido é azul, apesar da fita ser vermelha, né? Mas não influi em nada, não. Eu tenho muito dessas fitas aí, essas liguinhas. Até levar para doar numa casa que eu vou na reunião nas quinta-feira. Porque pelo menos lá eles fazem muito artesanato. E aqui eu tenho muito de sobra. Eu fazia muita roupa de boneca, almofadas, colcha, jogos de banheiro. Tudo e vou levar, que pelo menos eles usam com as crianças, sabe? Fazendo artesanato. Assim. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro o nosso túnel, que a gente já pode estar usando essa mesma, né? Assim. Ó. Põe a costura pra baixo. Passa em cima da costura da fita. Pode fazer com os dois lados, né? Facilita, né? Também. Aqui a gente vai passar ela batendo toda a costura pra baixo, por cima da fita, igualzinho a gente fez. Só que a única diferença é que agora a gente fez primeiro o túnel, né? Bota ela pra baixo.
gente fecha, né? Porque a gente só vai deixar pôr o elástico depois. Assim. E agora a gente vai fechar junto as pontas certinha e vamos fechar só da altura, não feche como é que fala? O túnel, tá? A gente, por enquanto, a gente deixa ele aberto, só fecha só a lateral. Assim. Se quiser colocar a rendinha, eu não vou pôr. Fazer um saco grande porque, nossa. Quando a gente começa a juntar aquele saquinho de mercado, né? Fica muita coisa. Então, se a gente faz um grande, aqui, a gente vai fazer a alcinha. A gente vai só agora fechar aqui, tá? Fazer o túnelzinho, o cadacinho, ó. Fechar direto, tá? Fecha todinho. Pronto. Aqui, ó, eu fiz o meu cadastro, que vai servir de minha alça pro meu puxa-saco. Aqui, ó, eu coloco o meu vaso, tá? Vou colocar, vestir ele aqui. Vou pegar o meu elástico. Deixa eu ver aqui, onde tá meu passador. Aqui. Vou pegar o meu elástico, vou usar este daqui, ó, que é fininho. Pegar meu meu ganchinho de elástico. Vou chegar aqui aonde eu deixei a abertura, né? Ó. E vou passar meu elástico. Dá pra você fazer um bonequinho também. Se você fizer de tecido cru, ó. Aqui eu acho que fica ótimo, né? O espaço fica ótimo, não precisa mais do que isso. Eu vou dar só um nó, tá? Não vou costurar, não. Vou dar só um nozinho, outro nozinho, mais um, e coloca ele pra dentro da costura, tá? Coloca pra dentro da costura. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar o meu elástico. Vai ficar um puxa-saco sem você ficar se enganchando, né? Porque esse vaso, ele ajuda, né, a deixar um espaço melhor. Não precisa aquele sofrimento. Não vou deixar muito curto também. Cortei. Vou amarrar. Nesse caso, eu vou dar um nozinho mesmo. Não vou costurar, mas se você quiser costurar, costura. 3 nozinhos. E vou puxar ele pra dentro
do meu túnel. Assim, tá? Aqui, ó, qualquer lado, independente de que lado seja, olha como ficou grande o nosso puxa-saco, ó. Tá vendo? Ficou grande, dá pra você colocar bastante aqui dentro e puxar por aqui, né? Ele não vai cair. Aqui eu vou colocar o meu bem na costura, aqui, ó. Eu vou colocar a minha aqui e pode ser também aqui, tá? Ó. Aqui. Aqui e aqui. Tá vendo? Você pode fazer menor. Eu, como gosto de tudo exageradamente grande, né? Vai ficar um espaço bom. Aqui vai ficar aquele espaço para você puxar o saco, né? E você pode fazer menor. Você pode fazer menor. Eu fiz desse tamanho. Olha só. Olha só que belezura. Ó. Eu tenho muita sacola, então tem que ser grande. Você pode fechar mais aqui também, viu? No meu caso, eu vou fechar porque ficou mais folgado. Então, você pode apertar mais, né? Ó, deixar ele mais fechadinho, né? Vou fechar mais aqui. E o outro lado pode ser assim, que é onde vai pôr, que a gente vai enfiar os... Olha só que belezura. Então, faça o seu também, tá? Faça o seu também, menor, maior. Eu quis o meu grande porque eu tenho muito sacola. E fica assim, gente. Vou pendurar lá, colocar minha sacola e vou tirar umas fotos. Então, o meu puxa-saco ficou assim, ó. Ficou grande, né? Ficou um espaço bom para colocar sacola, bem mais folgado, embaixo mais apertadinho, aonde dá para sair, né? E eu pendurei aqui perto do fogão porque facilita, né? E ficou assim, gente. Se vocês quiserem ele mais comprido, com o vaso, é só cortar o vaso maior, né? Até um cano de PVC sobra, aquela sobra da construção, do esgoto, dá para fazer com aquele cano bem grosso, né? E claro que ele vai ficar um pouquinho mais pesado, mas o meu ficou assim. Ficou assim. Vou deixar ele pendurado aqui, que ficou legal, né? E eu espero que vocês tenham gostado e faça, tá? Faça para vender, para presentear. E é isso, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!